Vocês, como é que vocês estão hoje, como é que vocês passaram o final de semana e o feriado, que todo mundo tenha passado um final de semana e um feriado em paz, que todo mundo tenha podido aproveitar, tenha descansado, tenha passado em paz, com saúde e com alegria. Vamos dar início a mais uma semana de aula, que é nossas aulas online, né? Então, nessa semana, nós, a partir de hoje, terça-feira, como ontem foi feriado, nossas aulas começam hoje, na terça, né? E aí nós, para darmos início à semana, vamos começar com a nossa aula de matemática, como é o que a gente sempre faz, né? Na terça-feira é aula de matemática. E aí eu peço para que vocês estejam pegando o livro de vocês e abrindo na página 94, onde eu vou estar explicando para vocês fração de um número. Como é que vocês resolvem a fração de um número, de que forma que se faz que resolve. É simples, fácil, é somente prestar atenção mesmo na explicação, nas observações, e é fácil entender. E aí, no livro de vocês tem bem assim, observe o exemplo. Então aí vocês têm um exemplo, eu vou ler o exemplo e vou explicar a partir do exemplo. Vamos repartir 18 bombons. Então vocês aí no livro de vocês podem observar que tem aí um total de 18 bombons. E do lado desses 18 bombons tem duas caixas. Então, quantos bombons ele vai colocar em cada caixa? Então a pergunta é, com quantos bombons ficou cada caixa? Então no total ele quer fazer o quê? Uma divisão de forma igual, quantidades iguais. Divisão é isso. E divisão, uma divisão exata que não sobre nada. Então se ele tem 16 bombons, ele tem duas caixas ao lado. E ele quer dividir esses 16 bombons de forma igual, de forma justa, que em cada caixa fica a mesma quantidade. Então aí vocês observar o quê? Que na resolução, colocando um bombom por vez em cada caixa, obtemos a seguinte figura. Então na figura abaixo, se ele colocar um bombom por vez em cada caixa, o que é que vai acontecer? Cada caixa, contem aí no livro de vocês, e cada caixa vai acontecer o quê? Vai ficar com 8 bombons, não é isso? Cada caixa dessa fica com 8 bombons. Então, se a gente for fazer em forma de fração, o que é que acontece aí? Vamos lá. Quantos bombons foram ao todo? Eu vou fazer aqui, eu vou circular. Foram 18 bombons ao todo, certo? Ou 16, gente, desculpa se eu tô querendo dizer 18. Foram 16 bombons ao todo, certo? 16 bombons ao todo. E quantos bombons foram colocados em cada caixa? Foram duas caixas que eles tinham lá, né? Isso, desses 16 bombons, eles queriam dividir esses 16 bombons em duas caixas. Para cada caixa, quantos bombons foram colocados? Em cada caixa foram colocados 8 bombons, certo? Olha aí, cada caixa foram colocados 8 bombons. Somando a quantidade de bombons de uma caixa com a outra, nós temos 16 bombons. Então, observe que a fração de bombons que está em cada caixa é igual a 8 16avos, certo? É igual a 8 16avos, ou seja, 1/2 ou metade. Por que 1/2 ou metade? Eu poderia transformar em forma de fração 1/2, 1/2, não é isso? Porque o que? Eu peguei esses 16 e dividi no que? Em duas caixas, não é isso? Em duas caixas, ou dividir na metade. Eu peguei essa em forma de fração, representa que esses 16 bombons, eles foram divididos para as duas caixas. Em cada caixa ficou 8, em outra caixa ficou 8. Então foi dividido o que? Na metade. Então quando é metade, em forma de fração, fica representado de que forma? 1/2 ou metade. Se eu peguei e dividi em duas partes, a metade dos 16, 8 e 8, eu digo que eu digo que eu tenho lá a metade de 16 é 8, porque 8 mais 8 é igual a 16. Representando em forma de fração, eu vou ter o que? 8, ou vou ter 1/2. Então, assim eu posso dizer que 1/2, deixa eu circular aqui, 1/2, que não foi a metade, não é isso? 1/2 de 16, que não foi 16 bombons, 16, 1/2 de 16 é igual a 8,
Então, quer dizer o quê? Que a metade de 16 é igual a 8, ou 1 meio de 16 é igual a 8. 1 meio de 16 é a metade de que de 16. E quanto é a metade de 16? A metade de 16 é 8, certo? Então, 1 meio de 16 é igual a metade. A metade de 16 é 8. 1 meio de 16 igual a 16 dividido por 2. Eu posso representar de que forma aqui também? Eu posso pegar 16, né, 1 meio de 16, ou eu posso pegar esse 16, ó, ele está dizendo que 1 meio de 16, essa fração aqui, olha, essa fração, eu escolhi errado, essa fração aqui, 1 meio de 16 eu posso fazer de forma dividido. Eu posso pegar 16, esse 16 aqui, dividir por 8, que eu vou ter quem? Ou dividido por 2, eu vou ter quem? 8. 8 vezes 2, eu tenho 16. Então, cada caixa ficou com o quê? Com 8 bombons. Deu para entender até aqui? É bem simples, né? E aí, agora observe um método prático para encontrarmos a fração de um número. Se eu tenho 2 terços de 12, 2 terços de 12, como é que eu faço? Eu divido o número pelo denominador. Que número? Eu vou dividir o número 12, eu vou dividir esse número 12 aqui, ó, esse 12 daqui, que eu tô circulando, eu vou dividir, só um instante, voltando aqui, eu vou pegar o 12 aqui, eu vou dividir por quem? Pelo denominador. Quem é o denominador aqui é 3, ó. Eu vou pegar esse 12 aqui e vou dividir por quem? Eu vou dividir por 3. Esse 3 aqui, que vai dar quem? 4. Aí eu vou pegar o meu 4, que foi o meu resultado, e vou multiplicar por quanto? Por 2. Eu tenho quem? 8. Então, meu resultado foi 2 terços de 12 é igual a quanto? É igual a 8. Bem simples, né? Então, se eu pegar 2 terços de 12, eu vou ter quem? Eu vou ter igual a 8, porque eu fiz dessa forma, eu posso usar dessa forma, 2 terços, eu tenho essa minha fração de 12, eu vou pegar 12, o meu número aqui, vou dividir pelo meu denominador, que vai dar 4, eu vou pegar o meu resultado aqui e vou multiplicar pelo meu numerador, que vai dar o meu resultado. Então, 2 terços de 12 é igual a quem? É igual a esse 8 aqui, ó, o resultado aqui, ó, certo? Então, vai dar igual a 8. E aí, vocês vão responder a atividade, que é a atividade da página 95, que aí vocês vão fazer os cálculos, que ele pede para vocês fazerem os cálculos com os números de 1/6 de 720 e 1/5 de 135, ok? E aí vocês respondem a atividade, qualquer dúvida vocês me perguntam, mas vai ser tá bem simples, mas se surgindo alguma dúvida vocês me perguntam. Então fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.